Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós já estamos sentindo a presença de Deus. Que nós possamos continuar nesse mesmo espírito. Deus, Ele está no nosso meio. Abra sua Bíblia em Êxodo 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pois até aqui Ele tem nos ajudado. Ele tem sido bom e por isso nós estamos aqui. Êxodo 3, nós vamos ler a partir do 1. Aleluia. Você que não tem Bíblia, você acompanha aqui no telão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Moisés pastoreava o rebanho do sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. E chegou a Herode, o monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou: vou me aproximar, ver essa coisa impressionante, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Então Deus disse: não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Vamos ler mais uma vez esse capítulo? Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Moisés. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito, e escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. E isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los para uma terra boa e vasta, onde flui leite e mel, e terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus, dos fezereus, dos heveus e dos jabuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, eu o envio a Faraó para tirar o povo do Egito, o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: certamente estarei com você. Este é o sinal de que sou eu quem envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. E Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: os Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem qual o nome dele, o que lhes direi? E Deus disse a Moisés: aleluia, eu sou o que sou. E isto você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém? Se assente nesta noite. Irmãos, essa palavra Deus tem falado comigo, e hoje, como eu tive a oportunidade, eu quero compartilhar com vocês essa palavra também. Em Êxodo 1 começa contando uma história
Em Êxodo 2, já começa contando o nascimento de Moisés. Moisés, ele já nasce num tempo difícil, num tempo de que Faraó, ele dá uma ordem ao povo egípcio e diz para o povo: todos os hebreus, meninos que nascerem, que forem homens, vocês o matem. Porém, se forem mulheres, vocês deixam a viver. E a Bíblia vai dizer que as parteiras de Faraó, quando elas chegavam para matar os hebreus ainda na barriga das mães, antes de nascer, quando elas receberam essa ordem, não dava tempo, pois as hebreias chegavam, já davam à luz, e um dia Faraó chama as parteiras e diz: o que está acontecendo? E ela diz, uma das parteiras, ela diz assim: olha, eu não sei o que acontece com as hebreias, mas quando a gente chega e que nós vamos atentar contra a vida daquelas crianças, não dá tempo. Aquelas crianças nascem. E Faraó, ele dá aquela ordem, mas quem comanda tudo é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Moisés já nasce nesse tempo difícil. E ele cresce, ele vira um homem, até que um dia, aqui no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Moisés está cuidando, apacentando as ovelhas de seu sogro no pasto. E um dia comum em que eu creio, Diaconisa Heloísa, que ele fazia isso sempre. E ele está ali, e ele está apacentando as ovelhas do seu sogro. E aí, quando ele leva o rebanho para o outro lado, no Monte Horebe, Deus ali, um anjo lhe aparece, e a Bíblia vai dizer que uma sarça começa a pegar fogo. Nessa época, a sarça era comum pegar fogo, porque a sarça, quem estuda a Bíblia sabe que era tipo um capinzinho sensível. Então, como nessa época também era muito calor durante o dia, aquela sarça, ela normalmente pegava fogo mesmo. Pois o calor, ele era intenso, então aquilo pegava fogo e apagava muito rápido. Mas aqui nós vemos Deus, ele se revelando a Moisés. Deus, ele num dia comum, trazendo algo específico para o dia, para a vida e o ministério daquele homem, a qual ele já tinha escolhido desde o ventre da mãe dele, que já estava debaixo de uma sentença de morte, mas havia uma palavra de Deus sobre a vida de Moisés, que ele resgataria o povo de Israel. Eu já quero abrir um parêntese e dizer aqui para você que entrou nesse domingo, culto da família. Você não sentou aqui por um acaso. Deus te trouxe porque Ele também tem algo a fazer na tua vida, na vida da tua família. Ele tem algo a realizar na tua vida. Quem sabe você foi um desses que já era para estar morto, uma sentença já havia sido dada na tua vida, mas Deus com a sua mão poderosa ainda tem te guardado, ainda tem te livrado e te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu quero me revelar de uma maneira especial na tua vida. Você não é um acaso, mas você é um projeto e obra de Deus. E nós vemos aqui que Moisés, quando o anjo do Senhor lhe aparece em uma chama de fogo no meio da sarça, Moisés viu que a sarça estava em chamas e não se consumia. E como ele estava acostumado a ver aquela sarça se consumir, ele olha aquilo e ele fala: alguma coisa está acontecendo aqui. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele diz assim: eu vou me aproximar e eu vou ver o porquê que essa sarça, ela não se consumiu ainda. Hoje Deus quer se revelar para alguém aqui nessa noite. Talvez para você é um domingo comum, que você já acostumou estar na casa de Deus.
Você já acostumou vir para a casa do Senhor. Mas quem sabe hoje, o comum que para você é comum, Deus quer transformar em sobrenatural sobre a vida de alguém aqui. E você não sair da forma que você entrou, mas você viver um novo de Deus para a sua vida. E quando eu falo o novo de Deus, é algo espiritual que Ele tem para a tua vida. Sabe por quê? Porque a irmã Jussara já veio aqui, ela disse assim, olha, eu vim na frente. Vocês ouviram e disseram assim, eu vim porque eu tenho algumas enfermidades. Porque na verdade o pastor chamou, quem tem alguma enfermidade, não foi assim? E ela se propôs a levantar, ela disse, Senhor, eu tenho algumas enfermidades. Mas eu vejo que Deus, a vontade de Deus na vida do homem, ela prevalece em áreas que muitas das vezes nós não achamos que é naquele momento que Deus vai fazer. Era mais um domingo, era mais um culto, que ela ouviu o apelo e disse, eu vou lá, porque eu tenho algumas enfermidades, só que a enfermidade que Deus queria curar, que é a pior enfermidade ainda do que a da carne, é a da alma, porque se a sua alma está ferida, se a tua alma está machucada, ninguém pode fazer nada por você, mas o Deus que nós pregamos aqui nessa noite, Ele entra entre juntas e medulas, e Ele é apto para discernir as intenções de cada coração que está aqui nesta noite. E Ele entra com a sua palavra, e Ele limpa, e Ele transforma. Se você tem mágoa, hoje é noite de Jesus tirar essa mágoa e você liberar perdão. Ele diz, Ele quer limpar corações aqui nessa noite, para você receber algo do Espírito Santo. Ele quer limpar o teu coração nesta noite. Ele quer limpar a tua alma. Sabe por quê? Porque o nosso coração tem que ser um jardim secreto. E esse jardim secreto, quem tem um jardim na sua casa, sabe que esse jardim, para você ter flores bonitas, o que nós temos que fazer? O meu esposo, ele é jardineiro. E às vezes eu estou junto com ele trabalhando, eu vejo. Ele pega, ele começa a tirar todas aquelas folhas que estão queimadas, que não vão mais acrescentar naquela flor, naquela árvore. E ele começa a tirar, e ele começa a adubar a terra, e ele começa a mexer. E quando você olha, você não vê mais aquelas folhas queimadas, o que estava impedindo daquela planta ter fôlego e crescer viçosa. Você está entendendo que Deus está falando com você? Deus quer limpar a tua alma, porque tem alguém que vê a grama do vizinho e diz, e a minha? Hoje, se você abrir o coração, Ele quer que você saia daqui limpo daquilo que está impedindo da tua grama ficar verde, dos galhos nascer, de florescer novamente. Se eu fosse você, eu já começava a dizer, Senhor, eu sou um desses. Eu quero, Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, eu quero, Senhor, ser limpo nessa noite. Deixa Jesus te limpar nessa noite. Porque muitas das vezes nós dizemos, não, Senhor, mas aquela pessoa me feriu, aquela pessoa falou mal de mim. Só que nessa noite é muito importante você saber que tem um juiz, um advogado fiel, que o justo ele não se justifica, ele entrega e diz, Senhor, eu preciso ser curado disso que está me atrapalhando, agora o resto é contigo, dá segundo o pago das suas obras, e você vai fazer a tua parte, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Moisés, ele vê aquela sarça, e ele fica curioso, e ele começa a se achegar. E a Bíblia vai dizer que brada uma voz e diz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Deixa eu ensinar uma coisa para você nessa noite, se você ainda não sabe. Na presença de Deus, o lugar ele é santo. E quando nós entramos na presença de Deus, nós temos que entrar com toda a reverência. Hoje de manhã foi falado na escola dominical, diante de um juiz você não fica de qualquer jeito, não é assim?
Diante do juiz, você tem que se dizer: Senhor, excelentíssimo, não é assim? Agora você imagine o juiz do juiz, o Deus Todo-Poderoso. A presença dele não é qualquer presença, irmão. A presença dele não é de um famoso, não é do governador, a presença dele não é do prefeito, a presença dele não é de alguém que tem alguma coisa. A presença dele é santa. A presença de Deus, você não entra de qualquer jeito. Você entra com humildade dizendo: Deus, eu estou aqui, eu sou dependente de ti. Me aviva, me renova, me transforma, me enche, me cura. E nessa noite a mesa está posta. Ele tem tudo isso para a nossa vida neste lugar. Aleluia. Aleluia. Moisés, ele diz: aqui estou, meu Deus. Aleluia. E Deus diz a Moisés: eu sou o Deus. Para ele saber que era Deus que estava falando com ele, ele diz: eu sou o Deus dos teus antepassados. Aleluia. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você sabia que esse mesmo Deus é o Deus que está aqui nessa noite no nosso meio? Alguns entenderam, eu quero dizer de novo para você. Esse é o mesmo Deus que está aqui no nosso meio. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Ele está aqui para restaurar a tua alma. Sabe aquela área que o inimigo tem colocado na tua vida para te destruir? Hoje Deus está mudando a sentença. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele está aqui nesta noite para tocar na tua vida e na tua alma. Quando meu esposo abriu esse culto, eu bem ouvi: Senhor, esse espírito da morte repreenda. E Ele está dando livramento para alguém aqui neste lugar. A sepultura estava aberta, mas Ele está fechando. Então nessa noite se aproxime desse Deus, porque livramento Ele está entregando para a vida de alguém aqui nesse lugar. Aleluia. Eu sinto graça de Deus nessa noite. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó está aqui. Ah, se todos pudessem sentir essa presença que move, essa presença que dinheiro não consegue satisfazer na nossa alma, que bebida não adianta, que droga não adianta, que balada não adianta, festa não adianta, é só a presença que pode nos dar essa alegria da presença de Deus. Aleluia. E Ele diz: tira a sandália. Deixa eu te falar uma coisa: quando você vai diante de Deus, a sua vida tem que mudar por completo. Os nossos relacionamentos mudam por completo. O que você fazia antes, hoje você não faz mais. Porque Deus, Ele vai transformando, não é assim, irmã Vivi? Ele vai transformando de dentro para fora. Qualquer dia desses eu quero que a irmã Vívia conte o testemunho dela aqui, porque às vezes tem vidas que não ouviu. E eu já ouvi o testemunho dela, porque quando você vem para a presença de Deus, se você bebia, o inimigo direto vai querer te oferecer as bebidas. Se você fumava droga, o inimigo ele vai querer trazer a droga para você. Se você era baladeiro, o inimigo vai te oferecer balada. Aí você tem que mostrar a diferença para quem está do teu redor. Porque Moisés, Deus queria se revelar para ele. E aí ele diz assim: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o Deus que está se revelando a você é um Deus santo. E santo, o que significa? Santo é separado, separado daquilo que antes fazia parte, mas hoje você não faz mais parte daquilo, porque você é uma nova criatura em Deus. E nova criatura, ele é transformado, ele é regenerado, ele tem uma metanoia. Metanoia é uma mudança na mente. E às vezes a gente fica assim, né, irmão Sidney? Não, mas eu não vou falar para o meu parente que isso não pode mais,
Porque senão ele vai se ofender comigo. Só que você está errado, porque você está vendo seu parente ir para a perdição. E você está contribuindo. Mas você tem que falar assim, olha, o mesmo caminho que Deus se revelou para mim, eu quero que Ele revela a você também. Porque a mesma graça que me alcançou, eu quero que alcance você também. O mesmo Deus que me transformou, eu quero que transforme você também. Você está entendendo nessa noite? Tem mudanças que nós temos que fazer para nos aproximar mais de Deus. Aí Deus diz a Moisés, aí ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E olha como a presença de Deus é tão poderosa. Eu sempre falo, alguns irmãos ouvem, irmão, um culto como desse não é comum. Sabia? Nós não estamos num ambiente comum. Nós estamos num ambiente espiritual. E ambiente espiritual, palavras, elas viram decretos na nossa vida. Entendeu? Palavras viram decretos. Não é natural nós estarmos aqui, é mais um culto de domingo, eu estou sentada aqui com a minha família. Não, nós estamos num ambiente sobrenatural. Porque quem está agindo aqui não é a pastora Simone, eu não tenho nada, mas é o próprio Deus que está agindo aqui no nosso meio. E a palavra liberada, ela vive um decreto sobre a tua vida. Ei, Moisés, eu estou te chamando, tira a sandália dos teus pés. Eu quero ter um encontro com você. Eu quero te batizar com o meu Espírito. Eu quero que você sinta a minha graça. Então nessa noite você é o Moisés que está aqui. Ele está te chamando para um compromisso mais íntimo com Ele. Aleluia. Aí Deus diz a ele, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele quer que você se aproxime dEle. Porque como foi falado aqui na igreja de manhã, Deus quer que você seja alguém que represente o reino de Deus para outras pessoas. Então por isso que Deus fala que Ele quer ter um encontro conosco mais de perto. Porque quem experimenta da graça e da mudança de Deus, quem está em volta quer conhecer também da água que você está bebendo. Então é por isso que é necessário você se desviar. Irmão, não sei se todo mundo conhece meu testemunho, mas eu vou falar. Eu nasci no berço evangélico. E eu usava saia de crente, cabelo de crente, ia para a igreja. Minha mãe, missionária Maria, todos conhecem aqui, minha mãe fazia muita obra de Deus. Eu estava com ela, mas eu sentava nesse banco, eu entrava e eu dizia, para que esse povo grita tanto, meu Deus? Minha mãe era uma mulher que onde ela entrava, falava de Jesus, eu falava, mãe, que vergonha, tudo tem hora. Ela falava, eu vou falar em tempo e fora de tempo, eu não quero saber, você cala a boca, fica quietinha, ela falava para mim. Portuguesona, sabe? Brava. Tem uns irmãos aqui que conviveu com ela e conhece, né, irmão Alex? E ali eu falava, meu Deus. E eu entrava, irmão. E Deus falava comigo, às vezes usava alguém. Olha, eu tenho uma obra na tua vida. Eu falava, eu entrava, eu ficava contando borboleta, olhando quem passava, o sapato da irmã. Tipo assim, se a irmã Mayra estava ali, eu estava olhando o sapato, a roupa, o cabelo dela. Eu ficava assim, irmã Heloísa, passando aquela máquina de raio-x, isso mesmo. Olhando para o ventilador. Nossa, aquela irmã hoje não cantou bem. Nossa, hoje demorou muito a palavra. Eu era uma pessoa assim, irmão. Eu era. Só que eu queria mostrar para os outros que eu era crentona. Só que de Deus ninguém se esconde. Eu posso mostrar o que eu sou fora, mas dentro Deus conhece. Ele vê. Ele vê tudo. E um dia Deus falou para mim assim, olha, eu vou precisar mudar você. E aí vocês conhecem meu testemunho. Eu fiquei dentro de um hospital com uma sentença de morte, que eu estava tendo embolia pulmonar, já grávida do meu segundo filho. Mas o Senhor me deu uma oportunidade, mais uma oportunidade. E por isso que eu estou aqui, porque eu poderia ter partido. Mas se eu partisse do jeito que eu estava, talvez para onde eu ia? Entendeu? O que eu quero dizer para alguém através disso, quanto tempo eu perdi, eu fico pensando.
Quanto tempo eu podia estar na presença de Deus de verdade, experimentando o que eu nunca tinha experimentado na minha vida, que hoje eu entendo o que Ele tinha e o que Ele queria de mim. Por isso eu passava às vezes por algumas coisas e eu achava que a culpa era do céu, da chuva, sabe assim? Só que era eu mesmo que estava impedindo o trabalhar de Deus na minha vida. Porque os maiores impedidores do trabalhar de Deus na nossa vida somos nós mesmos. Às vezes é mais fácil a gente colocar a culpa em alguém. Mas às vezes o maior impedimento que somos é nós, em nós mesmos. E quando eu tive aquele encontro com Deus dentro daquele hospital, eu hoje fico pensando, meu Deus, quanto tempo eu perdi que eu podia ter experimentado disso que eu experimento hoje. Só que também hoje está servindo para eu contar para você também que está sentado, que muitas vezes chega aqui sem propósito, sem ânimo, dizendo, eu entro, eu saio da mesma maneira. Deus está te convidando hoje a entrar numa dimensão diferente na presença de Deus. Só sai do mesmo jeito quem não abre o coração. E coração, quem tem que abrir é você. É quando você põe o pé para dentro desse culto. Porque 4 paredes, Deus não está em 4 paredes. Deus está no nosso meio e Deus está em nós, o Espírito Santo. E aí você diz, não, hoje eu não vou me permitir a sair desse jeito que eu entrei. Pode ser que todo o tempo que eu vim na casa do Senhor, eu me permitia sair do mesmo jeito. Mas hoje Deus está te convidando aí, a sarça está ardendo. A sarça está ardendo e não está se consumindo. Deus está revelando para você nessa noite. Mergulhe no oceano do Espírito. Porque Deus, Ele quer que você viva o sobrenatural do Espírito Santo na tua vida. Irmã Simone, mas eu era, eu fui, já foi. Deus tem algo novo, uma história nova, um decreto novo. Então aceite aquilo que Ele tem para você nessa noite. Aí Deus diz a Moisés, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito. O povo tinha sido levado a cativo. E Deus levantou Moisés como um grande homem para libertar o povo. Por isso toda a perseguição que muitas das vezes nós passamos, é porque Deus tem algo grande na vida do homem e da mulher. Eu costumo dizer assim, quando alguém me fala, nossa, que batalha difícil. Eu digo, Deus só dá batalhas grandes a grandes guerreiros. A irmã Heloísa contando o testemunho, na época nós cuidávamos da igreja em Boituva, eu lembro, ela não falava nem direito, ela falava assim, ó, travada. Sabe assim, saía pelo meio dos dentes, não era, irmã Heloísa? E aí quem olha diz, tem que estar tudo bem para mim estar cantando. E aí quem olha diz, o celeiro tem que estar cheio, a conta borrafada, roupa nova toda semana. Mas quem ama esse Deus pode estar no dia difícil, mas ele está adorando. Ela adorava mesmo sem poder abrir a boca direito, mas ela vinha aqui na frente e louvava o Senhor, muitas das vezes tremendo, não conseguia sentar, mas Deus deu vitória. E ela hoje contou, Deus fez. Fica na brecha, fica na posição, continua adorando, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa. Ele vai abrir portas que nunca abriu na tua vida. Ele vai entrar no teu celeiro como nunca entrou. Ele vai entrar na tua saúde como ele nunca entrou. E você vai ver o agir do Espírito Santo sobre a tua vida. Moisés, ele fica com medo, porque muitas das vezes quando eu falo, né, que às vezes quando Deus usa alguém com a gente, e que é tão profundo, irmã Elda, a gente fala assim, será que conhece a minha vida? Será que alguém contou alguma coisa? Né? Só que o Espírito Santo de Deus, ele ainda tem os remanescentes que ele revela. Tem muita gente por aí dizendo que Deus falou e Deus não falou nada. Mas ainda tem pessoas que Deus usa e que Deus revela, que é a fonte do Senhor que está mostrando. E aí Moisés diz a Deus, ele diz, Senhor, mas se eu chegar lá e eles vão perguntar, quem mandou você aqui? Aleluia. Aí eu acho lindo, porque Deus, ele faz todo
o contexto, a situação. Ele se revela, aí ele ensina, tira a sandália dos pés, porque é santo. Aí ele vai trabalhando, ele vai lapidando, até que ele dá uma ordem. Aí vão perguntar, quem foi que mandou? Aí ele diz assim, olha, é tão lindo, né? Você acha que para Deus fazer alguma coisa na sua vida tem que ter um fogos? Não, é num dia comum. Tem alguém aqui que diz, glória a Deus, acreditou que num dia comum, Deus é aquele que surpreende crente na terra. Eu falo isso sempre e eu vou falar de novo. Ninguém precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. Aí ele diz para Moisés, olha, se alguém te perguntar é simples. Você vai falar, o eu sou. Aleluia. E eu dou risada assim porque eu estou sentindo uma alegria no meu coração, porque eu sei que o eu sou está aqui conosco. Eu sei que o eu sou que tem nos sustentado. Eu sei que o eu sou nos deu uma ordem, por isso que nós estamos aqui nessa noite, debaixo de uma palavra, porque um dia o eu sou disse, vai, sejam fortes, sejam corajosos, porque o Senhor, eu, Deus Todo-Poderoso, eu estou com vocês. E alguém vai questionar quando alguém diz, irmão Alex, quem te mandou? O eu sou, quem sou eu para questionar? Se o eu sou mandou, é decreto na certa. Aleluia, tem gente entendendo aqui que Deus está decretando algo nessa noite. O eu sou, ele está decretando, obedeça a voz do teu Deus nessa noite, porque há decretos, aleluia, sendo assinados nessa noite. Eu com os olhos abertos, eu enxergo nesta noite papéis sendo assinados com uma caneta nesta noite. O eu sou está assinando decretos nessa noite. O eu sou, aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, eu vou dar 1 minuto para você glorificar ao Senhor nessa noite. Dê glória a esse Deus nessa noite. Há decretos do céu para a vida de alguém aqui nessa noite. Aleluia. Eu não estou aqui te emocionando, eu estou dizendo o que o eu sou está mandando. Há decretos sendo mudados nessa noite. Há palavras de maldição sendo quebrada nessa noite. O sangue de Jesus está quebrando laços nessa noite. Há poder no sangue, no sangue, no sangue, no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Fala comigo, você aí, há poder no sangue de Jesus. Fala bem alto, há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se coloque de pé nesse momento, nesse mesmo espírito. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu quero chamar a irmã Vanessa para orar por ela. Aleluia. Eu vou fazer tudo que Deus mandar nessa